RP Serviço, apoio cultural Sorvetes Jundiá. Praticar alegria faz bem. Uniodonto, é barato cuidar do seu sorriso. Já estamos de volta com a RP Serviço. Os moradores do Jardim Brasil, em Jundiaí, pediram à Prefeitura da cidade o fechamento das ruas do bairro. Hoje, a secretária de Planejamento e Meio Ambiente, Daniela da Câmara, falou com a reportagem do RP Notícia e explicou o projeto elaborado para o bairro. As secretarias de Planejamento e Meio Ambiente e de Transportes vêm há aproximadamente 2 anos estudando medidas para diminuir os impactos causados pela passagem de veículos indiscriminada nos bairros residenciais de Jundiaí. Imagine o Jardim Brasil todo comercial, né? Como muitos gostariam que fosse, né? Os moradores não, eles gostam de morar no bairro e querem permanecer lá devido às condições, obviamente. Mas imagine aquele bairro estritamente comercial à noite, o que não aconteceria ali em termos de segurança. O bairro Jardim Brasil foi escolhido para a implantação do projeto piloto por estar passando por um processo de perda das características de ser um bairro essencialmente residencial. O objetivo dessas mudanças é fazer com que as pessoas continuem morando por aqui e não que vire mais um bairro comercial na cidade, o que traria mais violência para o local. Outro ponto levado em consideração é que, de acordo com a lei, as vias públicas do município são classificadas segundo suas funções e devido às obras de um empreendimento comercial que será construído no bairro e também a reforma do Cezão, as vias estavam perdendo a sua finalidade. É utilizar a via local do bairro, classificada como uso do bairro, para passar, você naturalmente já está descumprindo a legislação, porque aí você passa a ter uma via classificada como coletora ou arterial, e não é a função dela. No mês passado, as entradas para o Jardim Brasil foram reduzidas de 7 para 5 acessos, mas isso em decorrência das obras realizadas no local. A secretária deixa bem claro que o bairro não será fechado, como a Associação de Moradores havia solicitado. É um bairro interessante de fazer um projeto piloto, extremamente arborizado, onde a gente pretende fazer esse teste mesmo, que não tem nada a ver com fechamento de bairro. Várias mudanças de adequação no trânsito da região ainda serão feitas. Com elas, ainda serão instaladas praças dentro do projeto Urbanismo Caminhável. Todas as alterações estão dentro do plano de reabilitação do centro de Jundiaí. Havendo realmente depois um teste de que melhorou a qualidade de vida, não influenciou de forma negativa no entorno, muito pelo contrário, só trouxe aspectos positivos, isso testado e aprovado, por que não discutir com a sociedade nesse sentido? Mas eu repito, não é qualquer indício de fechamento de bairro, o qual nós somos totalmente contrários. E 2 representações foram protocoladas no Ministério Público de Jundiaí no dia 2 de setembro, questionando o fechamento de ruas e avenidas dos bairros Ana Maria e Jardim Brasil, em Jundiaí. A denúncia foi feita pelo PCB de Jundiaí e se baseia em uma lei federal que impede que a administração pública coloque obstáculos a fim de dificultar a entrada e saída de veículos nos limites externos de bairros. O denunciante alega negligência da Prefeitura de Jundiaí e que o fechamento se constitui num atentado contra o direito de ir e vir do cidadão. O Ministério Público ainda não se manifestou sobre o caso. Conscientizar os motoristas sobre o trânsito seguro e transformar as crianças em agentes multiplicadores. Estes são os objetivos do programa realizado com alunos de escolas públicas de todo o estado de São Paulo. Logo cedo, eles já estavam lá fazendo a sua parte. Os alunos de escolas públicas que integram o Programa de Educação para o Trânsito e Meio Ambiente Estrada para a Cidadania, realizado pela concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, conscientizavam os motoristas que passavam pelo posto de serviços na rodovia. A atividade integra as ações da concessionária durante a Semana Nacional de Trânsito. Eu acho que essa é a nossa preocupação, sabe? A gente tem que formar cidadãos conscientes desde o começo, né? Não são coisas que se aprende pontualmente, são coisas que se exercita durante a vida. Então,
ter uma consciência no trânsito, saber que é uma atitude coletiva, não é só o outro que tem que fazer, ou só eu tenho que dirigir, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que respeitar os limites. É muito importante. As crianças conversaram com os motoristas e entregaram cartinhas escritas pelos próprios alunos com dicas de segurança no trânsito. No 4º ano, as crianças faziam umas cartinhas com dicas sobre trânsito, que eles aprenderam no decorrer do ano, dicas sobre trânsito para os motoristas. Então, eles vêm aqui hoje para distribuir e falar com os motoristas. Essas cartinhas também são distribuídas no pedágio. E aqui a gente tem algumas outras atividades. Eles conhecem uma viatura do resgate para entender como é que funciona, que tipo de cuidados que a gente tem que ter. A gente faz uma atividade lúdica lá dentro, que eles fazem um cestinho para carro, sabe? Saquinho de carro com a estrada dos sonhos, para já refletir sobre isso. O que a gente quer para um futuro melhor. Quem recebeu a carta poderá respondê-la ao aluno por meio de outra carta ou e-mail, que busca sensibilizar os usuários das rodovias sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. Eu fiz um poema e a gente estava explicando para eles que a gente está participando de uma blitz e que estamos entregando uma cartinha para todos eles. Esperamos que todos eles respondam para nós. Desenvolvido em 230 escolas, o programa Estrada para a Cidadania mobiliza em média uma legião de 40 mil alunos e outros 1.600 educadores. O programa está implantado em 15 cidades. O grupo de alunos de hoje veio de Louveira. A gente está trazendo hoje para fechar esse projeto, essa entrega das cartinhas que eles escreveram na sala de aula, né? A gente fez todo um trabalho em cima disso e hoje, esse final do projeto, eles entregando a cartinha para os motoristas. Está sendo bem legal. É uma coisa que fecha com chave de ouro o projeto para a educação para o trânsito, né? E dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que o número de acidentes de trânsito com morte caiu 21% no estado de São Paulo nos 7 primeiros meses do ano, se comparado ao mesmo período de 2014. Segundo o levantamento, o aumento da fiscalização de ruas e avenidas ajudou a diminuir a estatística. Mas, apesar desta redução, ainda ocorrem por dia, em média, 10 acidentes com mortes em todo o estado. E no próximo bloco aqui do RP Serviço, você vê as informações do esporte. O paulista que joga já neste fim de semana pela segunda fase da Copa Paulista. E a gente fala também da previsão do tempo. Muito calor agora à tarde nas cidades da região. Até já! Já estamos de volta com o RP Serviço e agora a gente fala da previsão do tempo para hoje nas cidades da nossa região. Mais uma vez as temperaturas em elevação e não há previsão de pancadas de chuva. Agora à tarde na cidade de Jundiaí faz bastante calor. A máxima é de 36 graus, a mínima de madrugada é de 20. Em Várzea Paulista, as temperaturas oscilam entre 21 e 36 graus e também não chove. Já em Jarinu faz mais calor. 37 graus é a máxima prevista para agora à tarde. A mínima fica nos 21. E em São Paulo também faz muito calor agora à tarde. A temperatura máxima prevista é de 37 graus. A mínima é de 21 e também não chove. Vamos falar agora de futebol. O Galo de Jundiaí se classificou em segundo lugar para a segunda fase da Copa Paulista e se prepara para jogar com um novo regulamento. Quem tem as informações é o repórter Guilherme Barros. O Paulista jogou a última rodada da primeira fase da Copa Estadual, já classificado, sabendo quem serão os próximos adversários. Perdeu para o Ituano em Itu, no estádio Novelli Júnior, neste domingo, por 2-1, mas se garantiu na segunda colocação do grupo 3 da Copa Paulista e agora vai integrar o grupo 7, ao lado do Nacional, o Rio Branco de Americana e a Penapolense. Os outros grupos também foram formados. O grupo 5 tem Linense, União Barbarense, São Bento de Sorocaba e Grêmio Osasco. O grupo 6 formado por Ituano, Mirassol, São Bernardo e Independente. Ainda não se sabe a tabela, a Federação Paulista não divulgou a tabela que será jogada na próxima fase. O Galo se classificou em segundo lugar e agora joga com um novo regulamento. Todos os 2 primeiros colocados de cada fase, além dos segundos melhores terceiros colocados, ou seja, de 12 times divididos em 3 grupos,
8 se classificam para quartas de final após esta rodada. Os grupos são jogados todos, turno e retorno, né, os grupos entre si, então são as 6 rodadas até as quartas de final. O Paulista ainda pode contratar, busca 2 atacantes que podem vir de graça. Este é um pedido do técnico Beto Cavalcante para esta sequência da competição. E na próxima fase, que começa já neste fim de semana, o Paulista está no grupo 7, ao lado do Rio Branco, Nacional e Penapolense. O Galo joga no sábado, às 4 horas da tarde, contra o Rio Branco, aqui em Jundiaí. E a gente fica por aqui. Mais informações de toda a região você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com. Uma boa tarde para você.